Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém? Quem está de pé pode se sentar. Bem, amados irmãos, essa é a terceira aula, na verdade a quarta, né? Porque a primeira aula precisou ser dividida em duas, da série Resgatados para Resgatar, Salvos para Servir. E hoje a gente vai fazer uma comparação do homem versus Deus, ou Deus versus homem. Na primeira aula a gente tratou sobre a natureza humana. Falamos sobre a queda, sobre o pecado. Na segunda aula, foi no domingo retrasado, nós falamos sobre a natureza de Deus, que é uma natureza santa e completamente diferente da natureza humana. E hoje a gente vai fazer uma comparação. Amados, intencionalmente, para que nós possamos compreender, tem versículos que vêm sendo repetidos, tá? Vão ter talvez até alguns assuntos que sejam repetições, mas tudo isso é para que nós possamos assimilar ao máximo, dentro das limitações que nós temos sobre o assunto, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma comparação do ser humano adâmico com Deus. E, em primeiro lugar, a gente vai começar a falar do ser humano, do homem. Né? Do homem adâmico, do homem pós-queda. Você observa esses versículos que nós lemos aqui, de Gênesis 3, do 7, versículo 7, por exemplo, que já mostra qual é a característica do homem adâmico. E qual é essa característica? Alguém pode me ajudar? Alguém pode? Quero que vocês participem hoje. Sim, alguém falou pecado, amém. É isso mesmo. Mas uma das coisas, né, o pecado causou tanta coisa, que nesse texto que vocês enxergam que o pecado causou, lendo esse versículo 7 aqui. Oi? Também. Mas vamos lá. Cada um vai falar uma coisa, então vamos lá. Uma das coisas que eu destaquei aqui, irmãos, tá? Eu falei versículo 7, mas desculpa, tá no versículo 8 a resposta daquilo que do primeiro ponto que eu quero tratar a respeito do homem, tá? Versículo 8, diz assim: Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O primeiro ponto que eu quero tratar dentro da característica do homem adâmico é o afastamento de Deus. Então, dentro do que nós queremos tratar hoje, de Deus versus homem, da diferença, o primeiro ponto a ser tratado é esse: afastamento. Alguém falou da nudez, ok. Eu coloquei algo assim: ao perceber a nudez, o casal reconheceu que não estava pronto, não estava preparado para se apresentarem diante de Deus. Nós já comentamos sobre isso aqui. Ao verem a nudez, o que eles fizeram? A reconhecerem a nudez, o que eles fizeram? Eles tentaram se cobrir.
Só que essa cobertura não era eficaz. Por quê? Porque, embora, de fato, eles pudessem cobrir o que visualmente dava para se enxergar, a nudez que eles tentaram encobrir não era no corpo, mas na alma. Essa era a nudez verdadeira deles. Sabe por quê? Porque antes da queda, eles já estavam nus. Antes da queda, eles já viviam sem roupa. Então, o que aconteceu ali, e que eles distorcidamente entenderam que era nudez física, na verdade, era uma exposição espiritual, era uma nudez espiritual, que acabou gerando neles o desejo não de se achegarem a Deus, mas de se afastarem. E algo que eu acho que é muito interessante é que, na verdade, nessa questão de homem versus Deus, é que, mesmo Deus sabendo dessa condição, Deus se achega a eles. Mas eu não vou comentar isso agora, não, porque é o assunto para daqui a pouquinho. Então, voltando aqui, a primeira coisa, né, que o pecado fez foi trazer o afastamento do homem para com Deus. Eles comem do fruto, desobedecem a Deus, olham um para o outro e reconhecem a nudez física. Já estavam, mas a partir daquele momento entra a consciência do certo e do errado para eles. A maldade no coração deles. Só que o problema não estava no corpo físico, mas estava na alma. E essa folha de figueira que eles cozeram para tentar esconder a nudez, ela representa a imperfeição humana. Ela representa a tentativa humana, exclusivamente humana, de se justificar diante de Deus pelo seu erro cometido. O que é inaceitável por Deus. Por quê? Porque nós estamos tratando de um Deus eterno. Nós estamos falando de um Deus que é 3 vezes santo. 3 vezes santo. Santo, santo, santo. E assim, isso acontece até hoje, tá, irmãos? Essa folha de figueira aqui, que representa a tentativa do homem se auto-justificar diante de Deus, acontece até hoje. Quando as pessoas falam assim, por exemplo, pessoas que não têm a Cristo, tá? Dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu cumpro com os meus deveres, eu faço as minhas orações, mas não se rendeu a Cristo, tá? Quero deixar isso claro. É como se ela estivesse usando a folhinha de figueira, a mesma folha de figueira que Adão e Eva lá no início usaram. Ou seja, aqui, ó, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, tá? Para o Senhor me aceitar. Só que Deus não pode aceitar a pessoa dessa forma. Ele não vai aceitar, ele não pode aceitar. E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Outra coisa também, dentro dessa questão da folha de figueira, esse afastamento, muitas das vezes, eu mesmo estava, enquanto estava fazendo a pesquisa, colocando aqui no papel, essa questão da diferença, muitas das vezes a gente fala de pessoas que se afastaram de Deus, a gente pensa logo naquelas pessoas que fazem o mal, socialmente falando, que cometem crimes, gente que vive fazendo coisas que são avessos à sociedade, ainda são, né? Muita coisa está mudando, mas que ainda são avessos ao coletivo, por exemplo, né? Mas não, irmãos. Esse afastamento é para aquela pessoa que parece boa, mas aquela que parece ruim também.
Esse afastamento alcançou a todos. Todos. Nenhum ser humano pode se justificar diante de Deus por causa dos seus pecados, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é quem justifica o homem diante de Deus e o torna apto, capacitado para ser aceito por Deus. Amém? Então, quando Adão e Eva colocaram a folha de figueira e encobriram a sua nudez, eles queriam dar a forma deles, humana, imperfeita, distorcida por causa do pecado, dizer: Deus, olha só, eu errei, mas, já me cobri, tá tudo certo, tá? Então, hoje em dia, as pessoas continuam fazendo isso, e pior, as religiões corroboram com que isso aconteça. Por quê? Você vai falar de Jesus com alguém? Eu já tenho a minha religião. Essa é a frase. No meu entender, Júlio, eu já estou vestido com a folha de figueira, que é uma cobertura ineficaz, que não pode salvar. Então, a primeira coisa que aconteceu com o homem, aqui é afastamento. Tem gente que se afastou e, socialmente falando, como eu falei agora há pouco, se afundou no crime, nas drogas, na prostituição, em tudo de ruim que você possa imaginar. Mas tem gente que se afastou e continua parecendo que serve a Deus. Os dois casos são perigosos, os dois. Não há ninguém, irmãos, na face dessa terra, não há ninguém que não tenha Cristo na face dessa terra que possa ser justificado diante de Deus, por melhor que possa parecer. Aquela vozinha, minha vizinha, é linda, só falta Jesus. Falta tudo então. Sem Cristo o homem não é nada. Sem Cristo o homem está perdido. Perdido. Essa é a realidade bíblica. Não há como... Não é bem... É assim sim. É o que a Bíblia mostra. Não tem como negociar isso. Eu estou aqui para dizer isso para vocês. Por isso que é importante que cada um de nós compreenda isso. Porque o que nós estamos tratando aqui tem um fim. Qual é o motivo? Nós, compreendendo a questão da humanidade, compreendendo como a Bíblia retrata as almas perdidas, nós irmos até ela com essa consciência. Se a pessoa não tem a Cristo, ela está perdida. Ponto final. Quem diz é a Bíblia. Não é o Júlio. Não é a religião. É só você ler. E com essa consciência, a gente vai orar de verdade. E com essa consciência, a gente vai ter o desejo de jejuar. Porque a gente sabe que há um império das trevas, cegando o entendimento das pessoas que não têm a Cristo. Por melhores que elas possam parecer. Por tantas auréolas que elas possam, que elas aparentam ter. Se não tem a Cristo, condenação. Então, assim, a primeira coisa, né, o primeiro ponto aqui, no que diz respeito à queda, nessa comparação de Deus eu vou deixar para depois, primeira coisa, no homem, foi o afastamento. E você vê que o afastamento acabou gerando algo. Antes de falar desse segundo ponto, eu quero ler um versículo aqui de Isaías, capítulo 59, versículos 2. Versículo 2, só o versículo 2. Isaías 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separou o homem de Deus. O pecado, presta atenção no que eu vou dizer, separou
definitivamente. Ouça o que eu estou dizendo. Definitivamente o homem da presença de Deus. E foi por isso que Deus precisou enviar o seu filho. Porque homem algum, depois da queda, poderia restabelecer a comunhão que antes havia entre o homem e Deus. O pecado cortou a comunhão. E uma vez cortada, o próprio homem, por exemplo, Adão, ele não poderia restabelecer essa comunhão. Porque lhe era impossível. Sabe aquela questão de, olha, Deus não explicou para ele. Deus só falou, olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Mas Deus não explicou nas entrelinhas para ele tudo o que iria acontecer. Mas ele era o governador do mundo na época. É só a gente ler ali, em Gênesis. Quando Deus fala, sujeitai a terra. Ele tinha um domínio. Os animais que a gente chamou de selvagem respeitavam a ele. Ele tinha o domínio de tudo. Ah, mas só tinha a esposa dele. Ok. Mas ele recebeu o governo da terra até aquele momento ali. E aí, o que ele não sabia, quando Deus falou para ele, olha, certamente morrerás, é que ao desobedecer a ordem de Deus, melhor dizendo, ao desobedecer a lei que Deus havia estabelecido, que Deus estabeleceu uma lei. E qual foi essa lei? Não tocar, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele quebra a única lei que Deus estabelece ali no jardim. E ele sendo o responsável por tudo aquilo ali. Deus delegou a ele a responsabilidade e a autoridade. Por isso que quando Deus chama para a prestação de contas, quem comeu a fruta primeiro? Quem? Eva. Mas por que Deus chama primeiro a ele? Ora, porque ele era o responsável. É simples. Ele era o responsável. Deus delegou a ele a autoridade naquele momento ali. E aí, o que acontece naquele momento da queda? Ele perde essa autoridade. Só que ele não pode retomá-la novamente. O que ele não sabia é que ele perderia essa autoridade e não poderia retomar novamente. E foi isso que aconteceu. Mas tem um que pode. Jesus Cristo. Ele é o único. Não há outro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tão poderoso quanto o Senhor Jesus. Ele é o único. Vamos lá. Continuando aqui. Sim. A gente está falando do afastamento. É a primeira coisa que aconteceu mediante o pecado, se afastou. E aí, irmãos, o que acontece? Só um minutinho. O que acontece? O nosso Deus, ele não é trevas. O nosso Deus é luz. Ele é a própria luz. Deus não está na luz. Deus é a própria luz. E aí, percebam, o pecado fez o homem... Vamos lá, Adão, onde estás? O que aconteceu? Ele se esconde. Por quê? Pecado. E o pecado fez o quê? Separou o homem de Deus. Então, quanto mais o homem, o ser humano, vai se distanciando da luz, ele vai para onde? Trevas. Segundo lugar. Primeiro lugar, afastamento. O homem se afastou. Segundo lugar, começou a amar as trevas mais do que a luz. O pecado fez o homem amar mais as trevas do que a luz. Isto é,
O pecado fez brotar no coração do homem o desejo por manifestar obras relacionadas às trevas. O distanciamento de Deus acaba desfigurando, acaba trazendo escuridão à mente do ser humano. Acabou fazendo isso, né? E continua fazendo isso, o pecado. E aí tem um versículo aqui, João capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por causa do pecado, o homem se afasta de Deus, que é luz. E por se afastar de Deus, que é a luz, e cada vez que ele peca, mais ele se afasta, para onde ele vai? Para as trevas. E começa a se acostumar com as trevas. E começa a amar as trevas. Lembre-se, a gente fala disso e a tendência é pensar só nas coisas ruins, socialmente falando. Mas isso inclui também aquilo que é lícito, como, por exemplo, viver normalmente, mas não ter a Cristo. Sempre quando a gente fala, amor pelas trevas, abandonaram a Deus, a mente foi transformada, mudada, particularmente eu, né? Eu tenho a tendência a pensar naquilo que é ruim, socialmente falando, em crimes e coisas afins, como já comentamos aqui. Mas aquilo que muitas das vezes é lícito, mas sem Cristo, também leva para a condenação. Em segundo lugar, o amor pelas trevas. Isso foi o que o homem fez. Primeiro ele se afasta, por causa do pecado. Se afastando da luz, para onde ele vai? Trevas. E ele começa a amar as trevas e manifestar as evidências de que ele pertence às trevas. Aí cada um vai para um lado, né? Um vai para um lado muito ruim, muito obscuro, e outro vai para um lado que parece luz, mas não é luz. Por exemplo, lembrei do versículo agora, Provérbios, eu acho que é o versículo 4, capítulo 14, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E a questão, irmãos, ela só tende a se declinar. Por quê? Em primeiro lugar, o homem, por causa do pecado, se afasta. Em segundo lugar, ao se afastar da presença de Deus, da glória de Deus, ele vai para as trevas, né? E começa a amar as trevas. E logo em seguida, por começar a manifestar as obras das trevas, a alimentar a sua própria carne, ele se torna o quê? Inimigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Do 6 ao 8. Capítulo 8, versículos de 6 a 8. Tá? Romanos 8, de 6 a 8 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E as obras que a humanidade que passou a viver em trevas, sem Cristo. Sempre bom falar sobre isso, né? Sem Cristo. Que a humanidade sem Cristo, que passou a habitar as trevas, a viver as trevas, eles passaram a fazer o quê? A inclinar-se para os desejos da sua carne. A não se importarem com Deus. Passaram a viver para si mesmo, a viver ao seu bel prazer, do jeito que a sua consciência mandar. O que a gente vê hoje? Não se reprima. Você é que tem as rédeas, né? Tem tantas palavras-chave hoje em dia aí, né? Que incentivam as pessoas a viverem do jeito que elas quiserem, ou do jeito que o príncipe desse século projetou, melhor dizendo. Porque não existe um campo neutro. Ou nós estamos em Cristo, ou quem não está em Cristo está debaixo do domínio do império das trevas. Não há um terceiro caminho, um quarto, não há. Ou nós estamos em Cristo e vivemos na luz, e vivemos no Espírito, ou nós estamos andando em trevas. Ah, mas eu vou para a igreja. É um assunto que é importante falar. Lembra da folha de figueira? Eu estou falando de religião, eu falei, na verdade, religião, e aí muitas das vezes a gente pensa em outras religiões. Mas tem gente que está dentro da igreja e está vivendo uma religião. Tem gente que está dentro de uma igreja e vive isso. Para quem não conhece a minha história, eu fui assim. Por que eu não quis persuadir a minha filha ao batismo? Justamente para que não acontecesse isso com ela. Porque eu já cansei de ouvir: ah, fulano foi nascido e criado no Evangelho. Será? Será? Uma coisa é levar para a igreja. A outra coisa é, de fato, a pessoa ter nascido de novo. Uma coisa é estar na igreja. Uma coisa é ser igreja. A outra é ter nascido de novo. A outra é ser nova criatura. E somente quem pode fazer do homem nova criatura é Jesus Cristo. Igreja alguma pode fazer, pastor algum pode fazer. A sua consciência não pode fazer. A minha não pode fazer. Só Jesus Cristo quem pode salvar. Não há outro, irmãos, não há outro. E, infelizmente, tem gente que vem para a igreja. Aí passa pelo batismo, passa a fazer parte do hall de membros, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. Olha que coisa grave. Está vestido com folha de figueira ainda. E tem gente que passa anos. Agora há pouco eu estava relatando isso para o pastor Marconi. Tem gente, é triste o que eu estou dizendo. Tem gente que passa anos dentro da igreja e continua vestido com folha de figueira. Não nasceu de novo. Gravíssimo. Continua inimigo de Deus. Ah, mas está dentro da igreja. Ok, está dentro da igreja. Mas não está ligado na videira verdadeira. E se não estiver ligado, sendo irrigado pela videira verdadeira, não tem parte com ele. Não tem. Está se enganando. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu acho que eu falei.
As religiões, elas servem para isso. Não falei não, vou falar agora. As religiões, elas servem para isso. As religiões e a consciência da pessoa religiosa também. É importante dizer isso. Servem para adormecer o entendimento. O pecado faz isso. Eu já li o texto aqui, não está aqui. Eu acho aquele texto muito bom. E talvez na próxima aula eu leia de novo. Sobre como o pecado age na mente do ser humano. O pecado, ele lesa o entendimento, irmãos. Lesa. Olha o absurdo que o primeiro casal fez. Pegou uma folha de figueira e se cobriu para, digamos, talvez, assim, igual a criança quando faz uma besteira e para que o pai não veja. Já percebeu isso? Já viu isso em algum lugar? Aí você vê assim, a criança meio com, de uma forma diferente. Então, você aprontou alguma coisa. Já aconteceu isso com você? Você que tem filho pequeno ou neto. Fulano aprontou alguma coisa. Aí você vai procurar e acha. Eu fico imaginando Adão e Eva com folha de figueira. Claro que eles se esconderam, ok. Mas eles se vestiram. Opa, ele não vai ver que a gente está. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele é soberano, ele sabe de tudo, ele é o Todo-Poderoso. É o Criador de tudo, dos céus e da terra, do universo. Além de ter criado, ele continua sustentando tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada. E nada foge dos planos de Deus. Nada. E como nós falamos, inimizade. Porque viver na carne, mesmo estando dentro da igreja, sem ter nascido de novo, é viver na carne. Vai para a mesma condenação do que aquele que assume o que faz e comete crimes e vive na prostituição, e vive na bebedeira, e vive no vício das drogas e morre naquela. Vai para o mesmo lugar. Vai para a mesma condenação. Mas fulano ia para a igreja, mas não era de Cristo. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta qual é a necessidade humana? Jesus Cristo. Para que Deus possa me aceitar. Para que Deus possa aceitar um ser imperfeito como eu, como você. Somente alguém perfeito para nos conduzir até Ele. E esse alguém perfeito fez um sacrifício perfeito para pagar pela nossa imperfeição. Jesus Cristo. É somente por Ele. E foi por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só por Ele. Não há outra chance. Eu não tenho que interceder a mais ninguém, porque ninguém foi para a cruz, mas ninguém derramou o sangue precioso para me comprar novamente para Deus, que não tenha sido Jesus Cristo. E ponto final. Vou usar uma frase do pastor Geraldo. É simples assim. Mas aí o homem continuou escolhendo inimizade. E aí, o último ponto da questão do homem. Primeiro, afastamento de Deus, o homem por causa do pecado. Segundo, o amor pelas trevas. Terceiro, inimizade, porque vive na carne, agradando a carne, fazendo as coisas contrárias àquilo que Deus estabeleceu. E em quarto, o fim de tudo, né? Condenação e morte. E aí a referência que eu tenho é de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, que diz o seguinte, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ué, mas esse versículo não parece estar falando sobre condenação e morte. Será? Vamos ler de novo? Ó. Portanto, agora, olha o que Paulo está dizendo. Agora, nenhuma condenação há para quem? Para quem que ele está dizendo? Para os que estão em Cristo Jesus. Vamos pensar? Quem não está em Cristo Jesus? Está condenado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, agora, para quem está em Cristo, não tem condenação. Ou seja, o homem que não está em Cristo, condenação. O título aqui desse quarto ponto é condenação e morte. Um outro versículo que a gente conhece muito bem. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o homem adâmico escolheu? Se afastar. 1. 2. Amar as trevas, mais as trevas do que a luz. 3. Inimizade, porque alimenta a sua carne. E 4. Final de tudo isso, condenação e morte. Essa foi a escolha do homem. Mas e quanto a Deus? Diante disso tudo, o que Deus fez? Como nós falamos, Deus versus homem. Do outro lado, de um lado, o homem imperfeito, pecador, transgressor da lei, digno da condenação. E de outro lado, um Deus santo, puro, justo, verdadeiro, longânimo, amoroso, fiel. Primeiro, voltando lá para Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pulando agora para o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles de animais e os vestiu. Como nós falamos no início, era impossível reverter o quadro caótico que se tornou a condição humana. Adão perdeu. Perdeu o domínio, perdeu a comunhão. Mas aí, desde o início, o misericordioso Deus, o longânimo Deus, o Deus benigno, o Deus de amor, ele está dizendo: eu vou até vocês. Eu vou oferecer perdão para vocês. Eu vou oferecer resgate a vocês. E o que Deus fez? Olha só o que aconteceu aqui, no versículo 8 e 9. Deus já sabia o que havia acontecido, mas Deus foi até eles. Olha só que coisa interessante. Deus poderia... pecaram? Não vou nem lá, não quero nem mais saber. Transgrediram a única lei que eu estabeleci. Mandava um anjo, vai lá, fala com eles, ó, quebraram a lei, vão ser expulsos do jardim e acabou. Nem conta mais comigo. Mas o que Deus fez? Deus foi. E o que eles fizeram? Tentaram se esconder. Mas não podiam se esconder. E aí, indo lá para frente, no versículo 21, você vê o interesse de Deus em oferecer perdão, em resgatar. O que ele faz? Ele rejeita. Lembra que eu estou falando o tempo todo de folha de figueira? Que é a tentativa humana, imperfeita, de se justificar diante de Deus. Deus rejeita. E qual a prova de que Deus rejeita essa tentativa humana? Quando no versículo 21, Deus chega
até eles. E faz uma roupa de pele de animais. O que que isso significa? O que é que isso simboliza? A cobertura que o homem precisa da imperfeição que há nele não poderia vir de homem algum, mas viria exclusivamente dele. Ele já estava apontando para um sacrifício que haveria de acontecer. Afinal de contas, para vestir alguém com peles de animal, o que aconteceria com esse animal? Seria sacrificado. Olha que coisa linda. Logo lá no início da criação, é Deus mostrando ao homem que não era o homem que, teria o interesse de buscar por ele, mas ele se revelaria ao homem, a fim de que o homem tivesse a oportunidade de escolher entre a condenação eterna e a presença dele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Salvação, irmãos. Aqui no versículo 21, nós podemos enxergar, logo no início, no pós-queda, Deus mostrando, exclusivamente eu. Estou falando eu aqui, mas eu estou falando de Deus, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Deus falando, somente eu, ninguém mais. Homem algum, religião alguma, instituição alguma, pastor algum, ou seja lá o título que for algum, pode prover salvação que não seja por meu intermédio. Apenas eu posso proporcionar para vocês aquilo que a cobertura que vocês precisam para que eu possa aceitá-los. Era como se Deus estivesse dizendo isso. Ao vesti-los com a pele de animais. Ou seja, rejeitando a folha de figueira e vestindo-os com a pele de animais. E aí, em primeiro lugar, Deus se aproximou. Se por um lado o homem se afastou, por outro lado, o misericordioso Deus, ele se aproxima. Ele se aproxima. Não com o intuito de condenar, porque o pecado já havia se encarregado disso. Mas ele se aproxima para dar oportunidade de salvação. Segundo, antes de falar do segundo, João capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Por um lado, o homem se afasta por causa do pecado. Mas Deus, sendo misericordioso, ele se aproxima para oferecer perdão ao homem, mediante o arrependimento desse homem e a sua fé em Jesus Cristo. E aí, versículo João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Outro versículo, João capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo e ele veio até nós para oferecer salvação. E foi por meio da graça, não foi por meio de merecimento. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Imagina, irmãos, isso é que é amor. Imagina alguém que se afasta, alguém que prefere mais as trevas do que a luz, alguém que se torna inimigo, alguém que prefere a condenação e a morte. Deus falou assim: tudo bem, eu sei que vocês estão com esse merecimento, mas eu vou até vocês e vou oferecer
Hum, Vou mostrar para vocês o outro lado. E foi isso que Deus fez. Ao enviar o seu Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo veio revelar o Pai para nós, o caráter de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não é um Deus carrancudo, não é um Deus tirano, mas é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus paciente. Ele se aproxima. Segundo, com o homem escolheu as trevas. Deus não. Nós falamos já, né, sobre isso. Ele é a própria luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, declara: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Aleluia! Você está andando nas trevas? Existe alguém aqui, ou que vai ouvir essa mensagem, se ela for para a internet, que anda em trevas? Deus está te convidando para vir para a luz. Deus está fazendo um convite: ei, vem para a luz. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei. É como se Deus estivesse dizendo isso. Eu é que sei o pensamento que tenho tido sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É como se Deus estivesse dizendo isso para nós, para a humanidade. Eu sei. Um exemplo que eu citei algum tempo atrás. Mais uma vez, para quem é pai, para quem é avô, para quem é tio, tia. Você já falou assim para a criança pequena: olha, não vai para lá, não pega aquilo ali. Já fez isso? Mas por que você fez isso? Pensando na segurança da criança, não é isso? Na integridade física dela, para ela não se machucar, não cair. E muitas das vezes, né, o tempo vai passando, ela vai crescendo, aí você fala: ó, não faz assim. Ouve o que eu estou te dizendo, não é assim? Muitas das vezes. Por quê? Nós, pais, a gente já tem tempo de vida. Até com adolescente também é assim. Ouve o que eu estou te dizendo. Eu já passei por isso. Aí eu brinco com minha filha: não parece não, mas eu já tive a sua idade. Eu brinco assim com a Mariana. Parece não, né? Me chama de coroa, que eu tô velha. Realmente, cheio de cabelo branco. Mas eu já tive a sua idade, tá? Eu brinco com ela assim. E muitas das vezes a gente dá conselho para os mais novos e eles não querem ouvir. Aí o que acontece quando não ouvem? Quebram a cara. E o mesmo acontece com a gente quando a gente não ouve o nosso Pai. Quando a gente não quer ouvir o Criador. A gente acha, assim como o nosso filho, principalmente adolescente, que já sabe de muita coisa, a gente acha: não, agora já. Até aqui, paizão, mãezona, valeu, obrigado. Daqui para lá eu ando sozinho. Você não sabe andar sozinho. Você não teve experiência suficiente. A mesma coisa é Deus com a gente. Quando a gente abandona a dependência de Deus, assim como Adão e Eva queriam fazer. Olha que a serpente diz: vocês vão ser igual a eles, igual a ele. Aí Eva: igual a ele? Então não vou depender dele? Não está escrito isso não, tá, irmãos? Só estou conjecturando. Então não vou depender dele. Eu não vou precisar dele. Sabe que essa fruta é vistosa? Eu vou comer. E foi isso que aconteceu. E muitas das vezes a gente pensa nisso. E outras pessoas já vivem dessa forma. Como se não houvesse Deus. Como se Deus não existisse. Como se não existisse ninguém a quem nós deveremos prestar contas da vida que recebemos, que ganhamos. Tem gente que vive dessa forma.
Mas Deus é a própria luz, e nele não há trevas. Ele está nos chamando, ele está chamando aquele que está vivendo nas trevas para vir para a luz. Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a transformar a vida. E ele é o único que tem poder para isso. Transformar. Primeiro lugar, Deus se aproximou. Segundo lugar, ele é a própria luz. E nele não há trevas. Terceiro lugar, reconciliação. Se o homem apresentou inimizade, Deus faz o contrário. Deus oferece reconciliação, o restabelecimento da amizade. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por quem? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amados, apenas por meio de Cristo nós podemos ser reconciliados com o Pai, reconciliados com Deus. Somos feitos amigos de Deus novamente. Somente por Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa tanto dele. Por isso que o mundo inteiro precisa tanto dele. Porque se não for por Cristo, continuamos inimigos dele. Continuamos inimigos de Deus. Mas Deus está oferecendo, olha, eu sei que você é meu inimigo por causa das obras da carne, que você tanto ama. Mas eu vim aqui para te oferecer reconciliação através do meu filho. O que é que eu tenho que fazer, Deus? Crer. Se compromete. Acredita. Viva. Viva uma vida que glorifique ao meu nome. Confie no meu filho. É isso que Deus quer de cada um de nós. E por fim, em contraste com aquilo que o homem fez, recebeu por causa do pecado. Se no quarto ponto o homem estava prestes a receber condenação e morte, Deus, por outro lado, oferece salvação e vida. Um texto que ninguém conhece que eu vou ler aqui, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus versus homem. Ou homem versus Deus. Comecei a falar do homem primeiro, né? Homem se afastou, Deus se aproximou. O homem amou mais as trevas do que a luz. Deus é a própria luz. Homem se tornou inimigo de Deus por causa das suas práticas de pecado, porque quis viver na carne. Deus ofereceu amizade por meio da reconciliação através do seu único Filho, Jesus Cristo. Homem com direito de condenação e morte. Deus oferece salvação e vida. De que lado nós estamos?
Fica aqui a reflexão. Fica aqui a pergunta. Lembrando, talvez você possa perguntar, talvez alguém da internet possa perguntar, mas como eu posso ser aceito por Deus? Se rendendo a Ele de todo o coração, assumindo um comprometimento com Ele. Lembre-se que a fé não é só uma crença, mas envolve também atitudes que demonstram que você crê em Jesus. E essa atitude, além de confiar, de acreditar, diz respeito também a se comprometer com tudo aquilo que está aqui, na palavra de Deus. Porque essa palavra aqui, para nós, de vida. O próprio Jesus, ele falou sobre isso. Examinem as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então, não abandonemos a nossa fé. Se você ainda não está em Cristo, há esperança. Enquanto há vida, enquanto há o fôlego de vida em você, tem esperança. O que é que nós estamos no propósito ainda? Por aqueles que permanecem perdidos. Porque a gente sabe que tem esperança. Embora eles estejam presos ao império das trevas, a gente sabe que Jesus Cristo veio a esse mundo justamente para desfazer as obras do diabo, para resgatar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Homem versus Deus. Pai, te agradecemos, ó Senhor, por essa manhã, em fazermos essa comparação, Senhor amado, das características, das escolhas que o homem vem fazendo ao longo dos séculos e aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai. Eu só estou aqui, Senhor, porque o Teu Espírito Santo abriu o meu entendimento para isso, Pai. E eu pude entender o quanto eu precisava do Senhor. Precisava e continuo precisando. Muito obrigado, Jesus. Pai, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não tem o entendimento, Pai, necessário para te escolher, faz a obra que a gente não pode fazer, Senhor. Faz a obra que instituição alguma pode fazer. Faz a obra que homem algum não pode fazer, Senhor. Salva, Senhor, para a glória do Teu nome. Salva, Senhor. Traz entendimento, que haja arrependimento nesses corações, ó Senhor. Esse é o meu pedido a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. E aquelas vidas, ó Senhor, que estão no nosso meio, que ainda estão perdidas, ó Pai. Que o Senhor venha resgatá-las pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha arrancá-las com um braço forte, Pai, do império das trevas. Nós te pedimos, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos a Ti nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo venha agir com poder. Com poder. Em nome de Jesus. Amém e amém.